estamos quase perto, né, de concluir as nossas epístolas. Nós hoje vamos ver 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Semana que vem, nós vamos ver 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. São epístolas pequenininhas. E no dia 30, a gente vai fazer um resumão de tudo e uma breve prova. 70, 80 questões, um negócio suave. É bastante conteúdo, irmãos. Não é verdade? Que isso? Confia. Pessoal, hoje, para a gente não perder o hábito, vamos começar aí com o nosso quiz, né? A última aula foi aqui um show do pessoal, né? E na aula anterior a gente falou sobre Gálatas. Então vamos dar uma revisada aí acerca do conteúdo de Gálatas. Qual é o principal tema abordado na carta aos Gálatas? É o evangelho somente da graça? É a criação do mundo? Ou é a necessidade de amar ao próximo? É letra C, irmão? 2 semanas você já esquece do conteúdo? É letra A, irmãos. A gente sabe que Gálatas é inclusive uma carta que muito nos preocupa, porque ela não é só daquela época, ela é muito parecida com os dias de hoje, né? É onde os irmãos estavam misturando a graça com a lei. Se recorde aí, irmão, os slides estão lá no grupo. Tá? É o evangelho somente da graça. Para qual grupo de pessoas Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Judeus de Jerusalém, cristãos da Galácia ou os romanos de Roma? É os cristãos da Galácia, né? Quais eram as igrejas especificamente que Paulo queria atingir? Quem me fala aí? Fala alto, Patrícia. Muito bem. Aí, irmãos, está achando o quê? O que Paulo diz sobre a lei na carta aos Gálatas? A lei é suficiente para a salvação? A fé em Cristo é superior à lei? Ou a lei deve ser seguida ainda que parcialmente? Muito bem. A fé em Cristo é superior à lei. Quando Cristo veio, ali era o fim da lei e a partir dali a gente estava na dispensação da graça. Muito bem. Como Paulo descreve a relação entre fé e as obras na carta aos Gálatas? A fé não importa, somente as obras. A fé e as obras são igualmente importantes, ou a justificação vem pela fé, não pelas obras? É óbvio, né? A justificação vem pela fé, muito bem. Em Gálatas, a gente tem um episódio interessante, que Paulo menciona um confronto com outro apóstolo. Com quem ele se confronta ali? Com Tiago, com João ou com Pedro? Com Pedrinho, gente boa. Né? Paulo fala sobre 2 alianças em Gálatas 4. Quais são elas? A aliança de Moisés e a aliança de Noé, a aliança de Abraão e a aliança da lei, a aliança de Davi e a aliança de Salomão. Letra B, Abraão e a aliança da lei. Segundo Gálatas, o que nos torna filhos de Deus? Observar a lei de Moisés, ser descendente de Abraão e a fé em Cristo Jesus. Muito bem. Qual era o problema principal que Paulo estava enfrentando nas igrejas da Galácia? Heresias sobre a ressurreição, judaizantes ensinando que sem a lei judaica não há salvação, ou os falsos profetas? Letra B, né? Os judaizantes, né, que eram judeus teoricamente convertidos, mas ainda tinham um resquício de lei ali que eles queriam implementar. Muito bem. Em Gálatas, quem Paulo diz que não herdarão o reino de Deus? Os justos, aqueles que praticam as obras da carne ou os gentios? Letra B. Tem bastante B hoje, né? Qual é a consequência de tentar ser justificado pela lei, segundo Gálatas? Cair da graça, tornar-se mais santo ou ganhar favor entre os homens? Cair da graça. Muito bem, irmãos. Então hoje nós vamos falar um pouco de 1 e 2 Tessalonicenses, que é, assim como todas as epístolas que nós vimos até agora, uma carta fantástica, tem uma série de ensinamentos ali para nós, e nós vamos detalhar aqui a carta. Tá? Ela é a 8ª que aparece, né, no Novo Testamento, ali das epístolas de Paulo. Contudo, é bem provável que ela tenha sido a 2ª carta escrita por Paulo.
Alguns acreditam, inclusive, que foi a primeira antes de Gálatas, né? Mas a maioria crê que ela é, de fato, a segunda epístola escrita. Ali por volta de 51 depois de Cristo, Paulo estava em Corinto, tem 5 capítulos, e ela é direcionada para a igreja em Tessalônica. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Paulo plantou a igreja em Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária. A narrativa encontra-se lá em Atos capítulo 17. Depois você pega Atos 17 e você vai ver lá como foi que Paulo, né, implantou a igreja em Tessalônica. Após serem açoitados e presos em Filipos, Paulo e Silas saem da prisão e com Timóteo eles partem para Tessalônica e lá eles ficam um período enquanto eles implantam a igreja. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Isso está lá em Atos. O que chama a atenção aqui para nós? Primeiro ponto, irmãos, nós vamos aprender em Tessalônica, em 1 Tessalonicenses, como que Paulo abordava a estratégia para criar igrejas. Quanto tempo Paulo fica lá, irmãos? 3 sábados, 21 dias, tá certo? 21 dias. A gente vai sair daqui hoje com a canela doendo, sabe? Tanta pancada assim que a gente vai ganhar das coisas que Paulo fazia e que a gente poderia fazer e não faz, né? 3 semanas Paulo ficou lá. Ele ficou lá fazendo o quê? Ele ficou explicando e provando, irmãos, com fatos, tá certo? O evangelho, ele é explicável, ele é provável, tá certo? Ele não é um negócio assim, você tem que crer efetivamente. Sim, você tem que crer, mas é possível explicar o evangelho, né? Fatos, a natureza, né, demonstra a criação do Senhor Jesus, né? Então Paulo explicava de forma racional acerca do evangelho, e ele fez isso durante 3 semanas, e ele tinha estratégia. O que ele fazia? Segundo o seu costume, ele ia onde? Nas sinagogas. Então ele chegava na cidade e falava: onde é que tem a sinagoga aí? É lá que tem um monte de judeu, vamos lá converter esse povo. Era isso que ele fazia, perfeito? E durante 3 sábados ele esteve lá com eles. Tessalônica era a cidade mais populosa e próspera do antigo reino grego da Macedônia, com aproximadamente 200.000 pessoas. A gente já aprendeu também que isso também era uma estratégia de Paulo, não é? Como é que ele fez lá em Corinto? Corinto tinha 600.000 pessoas. Ele gostava de ir para onde? Para lugares grandes, onde estava tudo errado, porque dali ele plantava igrejas que cresciam ao redor, né? Ou seja, Paulo não tinha medo. Não, é muito difícil falar para esse povo, não vamos para um lugar que é mais fácil. Não, não era esse o plano, né? Ele ia para onde era difícil mesmo, e lá ele conseguia implantar as igrejas que nós estamos estudando. Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia, o que a tornava um centro administrativo e político, era um lugar importante, né? A localização geográfica da cidade favorecia o comércio e também a expansão do evangelho. Passava por ali muita gente. E assim como Corinto, também era uma cidade pervertida, tá? Uma cidade muito difícil, com adoração a vários aí deuses, né? Era muito difícil lá, tá certo? Mas Paulo vai para lá e com 3 semanas ele consegue fazer um processo muito interessante que a gente vai ver adiante. Os cultos aos deuses envolviam orgias sexuais de todo tipo, além de adultério sem precedentes. Era um lugar muito bacana, né? Muito jeitoso, né? Imagina, tá? Era desse jeito Tessalônica. Tinha um detalhe muito interessante que você podia ter na estante da sua casa. Olha só, a cidade de Tessalônica estava tão mergulhada no paganismo que, como cultura, eles tinham imagens feitas de pedras dos órgãos genitais masculinos que ficavam com enfeite nas casas. Você pode comprar um lá para você, se você quiser. Imagina como era a situação de Tessalônica. O nome da imagem é Priapos, que eu digo há uns 5 anos atrás, quase toda loja tem na vitrine Priapos. Olha só, ainda tem, tá? Né? Imaginem a situação,
né? O que é interessante é que, como o doutor Irani falou aqui, ele foi lá 5 anos atrás. Isso significa o quê? Que ainda existe Tessalônica. Tá? Tessalônica hoje é a segunda maior cidade da Grécia, tem 1 milhão de habitantes. Né? Então, desde aquela época, Paulo implantou a igreja, né? E ela persiste até hoje. Irmãos, então esse era o cenário, tá certo? Lá de Tessalônica, e Paulo fica lá 3 sábados. Basicamente, ele chega na sinagoga durante 3 oportunidades, e ele tem a oportunidade de falar acerca do evangelho, e ele consegue então converter as pessoas nesse curto período de tempo, irmãos. Tá? Olha só o que acontece lá. Alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos e muitas mulheres importantes. Irmãos, em 3 semanas, Paulo implanta uma igreja. E não era só uma igreja. Tessalônica, a igreja em Tessalônica era a igreja modelo. Observem isso, irmãos. 3 semanas, um povo perdido, ele implanta uma igreja e depois ele fala com eles: vocês são o exemplo. De todas as cartas de Paulo, essa aqui é a que ele mais elogia o povo. Tá certo? Um povo que teoricamente vivia num antro de perdição. E em 3 semanas, o Espírito Santo promove ali um milagre. Tá? Tessalônica existe até hoje, como eu falei. Eu busquei umas imagens no Google, é um cidadão. Ó. É bem bonito lá. Né? Parecido aqui com a nossa cidade. Simbora. Tá? Pessoal, mas o que acontece? Muitos gentios se converteram, muitas mulheres da alta sociedade se converteram, mas poucos judeus se converteram. E aí os judeus ficaram chateados. Tá certo? E os judeus que não se converteram iniciaram uma perseguição que forçou Paulo a sair da cidade. Por isso que ele ficou lá somente 3 semanas. A perseguição foi tamanha que eles tiveram que partir. Tá? Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Tá? Eles contaram isso, que de fato Paulo estava falando mesmo, porque o rei é Jesus. Contudo, isso instigou o povo, né? E aí eles tiveram que sair de lá. Então, Paulo e Silas foram para Bereia, mas tudo indica que Timóteo ficou ou voltou para Tessalônica para cuidar da igreja por um tempo. Ter que sair de Tessalônica, irmãos, de forma abrupta, foi doloroso para Paulo. Por isso que ele escreve essa carta para eles. Tá? Ele amava muitas pessoas de lá. Em 3 semanas, a gente vai ver que em 3 semanas, Paulo dedicou a sua vida para aqueles irmãos. E eles criaram um relacionamento muito forte. E isso deixou Paulo muito chateado, porque ele teve que sair às pressas de lá. Então, essa carta foi um instrumento de Paulo para se reconectar com os cristãos de Tessalônica após ter recebido um relato de Timóteo. Eles saíram correndo de lá, Timóteo depois voltou para lá, e Timóteo, quando voltou para estar de novo com Paulo, disse o seguinte: eles estão bem, e apesar da perseguição, eles estão crescendo. Perceba o seguinte, eles estavam bem, mas não é que estava tudo tranquilo, não. Havia perseguição dos judeus, havia perseguição dos romanos, havia perseguição de todas as frentes que vocês imaginarem. E ainda assim eles estavam bem e crescendo. Isso também é uma lição para nós. Né? Não é porque as coisas estão bem que a gente vai crescer, não. É em qualquer situação a gente vai avançar. Avançar. Né? Era isso que acontecia lá. Então Paulo se enche de alegria e escreve 1 Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses, Paulo fala muito sobre assuntos escatológicos, com ênfase na volta de Jesus. Tanto em 1 quanto em 2 Tessalonicenses, a gente descobre um pouco mais sobre como se dará a volta de Cristo. Ele explica um pouco sobre isso nas cartas. E como Paulo é Paulo, né, ele aproveita para poder dar uma exortada, ele nunca só faz carinho, né, ele vai lá e aproveita para corrigir alguns conceitos errados que estavam sendo praticados pelos membros da igreja. Né. Nós aprendemos com Paulo, irmãos, como deve ser um processo de discipulado. Sabe?
depois que eu comecei a ler as cartas de Paulo com a intensidade que eu estou lendo para poder estar aqui com vocês, eu percebo nitidamente isso. O jeito com que ele faz o processo de discipulado é muito bacana. Ele se preocupa de verdade. Na aula que vem, nós vamos ver 1 Timóteo. Ele discipulando Timóteo é incrível. É incrível. Tá? Então é um aprendizado para nós estudar também com esse viés. Tá? Como que Paulo discipulava os seus. Tá? A epístola tem 2 movimentos principais. O primeiro vai do capítulo 1 ao capítulo 3, é uma celebração da fidelidade dos cristãos a Jesus. E o segundo, o capítulo 4 e 5, é o desafio a continuar crescendo como seguidores. Observe o que eu disse agora. Eles estão indo muito bem, contudo, vamos continuar crescendo. Perfeito? Paulo começa então agradecendo e celebrando a fé dos tessalonicenses, o seu amor pelos outros e a sua esperança em Jesus, apesar da perseguição. Eles criam fortemente que Jesus estava perto de voltar. Tá? Em algumas situações, a gente vai ver adiante, eles começaram a crer que ele inclusive já tinha voltado, e eles tinham ficado para trás. Tá? Mas a gente vai ver que Paulo fala sobre isso daqui a pouco. Tá? Olha o que ele diz lá em 1 Tessalonicenses 1,3. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos perseverar até que Ele volte. Até que Ele volte. É isso que os tessalonicenses estavam fazendo, perseverando até a volta. Em uma cidade como Tessalônica, a decisão de fidelidade ao Deus Criador de Israel e ao Rei Jesus tem um custo, irmãos. Isolamento de seus vizinhos, hostilidade da sua família. Olhem como era a situação lá. Era uma cidade completamente voltada para a imoralidade sexual, tá? Para a deturpação mesmo de tudo aquilo que é bom. E aí você chega num ambiente desse e fala que você é uma nova criatura, que você ama o seu próximo. Era muita hostilidade, tá certo? Mas mesmo assim eles perseveravam. O clima daquela época era muito pior do que o clima de nós hoje, né? E a gente às vezes fica com medo de falar de Cristo por um motivo tão menor do que esses que eles enfrentavam aqui. Para os tessalonicenses, o irresistível amor de Jesus que morreu por eles e a esperança que eles têm no seu retorno faz tudo valer a pena. E faz mesmo. Né? Por quê? Porque isso aqui é passagem para nós. Isso aqui era passagem para eles. Eles criam que logo eles estariam com o Senhor. Né? E eles estão mesmo, né? Esses aí já estão. Né? Porque isso aí já faz muito tempo. Né? Então, como eu disse antes, Tessalonicenses é uma carta com forte conotação escatológica. Né? Por quê? Porque fala muito sobre a esperança no retorno do Senhor Jesus. Olha só o que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 1,7, irmãos. Vocês tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Uma igreja modelo. Mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Imagina Paulo dizendo que não precisa mais falar sobre isso. Ele que sempre tem alguma coisa para dizer. Né? E outra coisa, quando vocês forem lá ler Tessalonicenses, Paulo repete isso aqui, ó. Nós não temos mais necessidade de falar sobre isso 3 vezes, em 3 situações diferentes. Ou seja, eles andavam legalzinho na linha. Né? Era uma igreja modelo, perfeito, feito em 3 semanas. Em 3 semanas. Claro que isso aqui não é Paulo, né, irmão? Isso aqui é o Espírito Santo em Paulo. Né? Tem nada a ver com ele. Né? É tudo que está nele. Em 1 Tessalonicenses, nós aprendemos com Paulo que o evangelho nunca tem foco em agradar aos homens. Ele amava aquele povo, amava ou não amava? Sim ou não? Sim, né? Mas olha o que ele fala lá. Vocês bem sabem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Eu vou falar o que precisa ser falado. Se você não gostar, morde as costas. Essa parte do morde as costas é minha, tá? Não está escrito lá não. Tá?
Pode ficar bravo, não tem problema. O que importa é a palavra do Senhor, o evangelho puro. Puro. E é isso que ele fazia lá com eles. E isso fazia o quê? As pessoas amarem Paulo. O mesmo jeito que ele queria voltar para Tessalônica, para vê-los, eles queriam que Paulo voltasse. Ele era amado também, mesmo sendo rigoroso. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha só o que Paulo diz, irmãos. Certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhe pregávamos o evangelho de Deus. Isso aqui, para mim, é uma lapada. Ele ficou lá 3 semanas só pregando? Foi isso que ele fez, irmãos? 3 semanas na sinagoga? 3 semanas? Não, irmãos. Ele ficou lá 3 semanas trabalhando, sustentando ele e o pessoal que estava junto com ele, e ainda assim pregando o evangelho e ainda assim ganhando a cidade para Jesus. E essa era uma prática dele não em Tessalônica, essa era uma prática dele. Ele queria ensinar sendo. Então, isso aqui para nós é uma marretada, irmão. Poxa, meu trabalho o dia inteiro, que tempo eu vou ter? Vou fazer discipulado, chamou um camarada para ir lá em casa. Eu passo o dia todo no serviço. Ai. Tá aqui, ó. Aí, ó. Tá? Grava aí depois, aí, ó. 1 Tessalonicenses, para você ler depois com calma. Então a gente aprende muito com essa epístola. Paulo reconta a história da sua missão em Tessalônica e das amizades queridas que ele formou com o povo. Está lá no capítulo 2, do 1 ao 12. Ele usa com eles palavras bem íntimas. Olha o que Paulo diz: tornamo-nos bondosos entre vocês, como a mãe que cuida dos próprios filhos. Depois ele diz: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Em 3 semanas eles criaram um laço basicamente inquebrável. Tanto é que Paulo sai de lá e fica totalmente preocupado, e manda Timóteo para lá e fica guardando informações. O que ele fala depois disso, que a gente aprende com ele? Ele diz que lá eles foram compartilhar não apenas o evangelho, mas a própria vida. E isso também é uma lição para nós. Nós precisamos fazer o quê, irmãos? Ter relacionamento intencional. Viver o reino de Deus, vida na vida. Não é chegar para uma pessoa, falar para ela de Jesus e ir embora, não. É colocar ela na vida da gente e viver junto. É isso que nós somos, a igreja, o corpo de Cristo. Nós precisamos viver dessa forma. Paulo nos ensina lá atrás. O que funciona então é vida na vida. Não é a minha autoridade enquanto pregador do evangelho, apóstolo, discípulo. Não. É vida na vida. É andar junto. É por isso que funcionou lá. E é por isso que funciona agora. Não é verdade? Tudo bem até aqui, irmãos? De boa? Então vamos seguir. Paulo reflete sobre a perseguição que eles têm em comum. Jesus, Paulo e os Tessalonicenses. Jesus foi rejeitado e morto pelo seu próprio povo. Paulo foi perseguido por compatriotas judeus. E os Tessalonicenses estão enfrentando hostilidade dos seus vizinhos gregos. Todos eles passaram por dificuldade. Paulo, inclusive, sinaliza que essa perseguição não era novidade, pelo contrário, era, inclusive, esperada. Olha só, você vai aceitar o Senhor Jesus, você vai andar com Ele e vai dar ruim. Tá? Essa vidinha boa que você tem aqui vai acabar, os seus vizinhos vão perturbar você, tá? Os seus irmãos vão perturbar você, tá? A sua família vai contra você. E eu estou dizendo isso de antemão, porque é verdade. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu. Você já vai sabendo como funciona. E mesmo assim, eles foram. Por quê? Porque a promessa da vida eterna com o Senhor é muito maior do que qualquer outra coisa. Nós cremos nisso todo dia. É por isso que nós estamos aqui. Aqui, irmãos, Paulo demonstra sua preocupação intencional com os irmãos de Tessalônica. Olha só o que ele diz: por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm,
a fim de que o tentador não o seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Observem que ele não está só querendo notícia, ele está querendo ficar presente, ele está querendo continuar o discipulado, mesmo à distância, por quê? Para que o tentador não o seduza e para que tudo que foi feito fique em vão. Então, o que a gente aprende com isso aqui? Continuidade. Não adianta nada a gente trazer um irmão para o sábado aqui, ele vai lá na frente, aceita Jesus como Salvador e você abandona ele. Funciona, né? Vai saber se ele vai continuar ou não, tá? O mundo, a carne, somos nós somos feitos de carne, e a carne é fraca, né? Então, se nós não negarmos a carne, como Paulo fala o tempo todo, pode ser que a gente volte para o mundo. E como é que não volta? Vivendo um relacionamento com Cristo e com os irmãos. E é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui, ó. Mesmo não estando lá, ele continua interagindo com eles, para que nada seja inútil, né? Manter firme e forte, certo? Então isso era feito lá, e isso também deve ser feito agora por nós, não é verdade? Eu estou sentindo um vazio desse lado aqui, o pessoal não veio hoje, né? O pessoal do projeto, né? Estou olhando e falando, ah tá, eu falei, ué, está vazia essas cadeiras, né? Vamos lá, pessoal. Timóteo então retorna com ótimas notícias. Os tessalonicenses eram fiéis a Jesus, estavam cheios de amor por Deus e por seus vizinhos, e desejavam ver Paulo tanto quanto ele desejava vê-los. Havia o que então com eles? Reciprocidade, né? Havia um amor tanto de Paulo por eles, quanto de eles por Paulo. Mesmo a situação sendo muito difícil, não tinha problema, né? Paulo conclui a primeira parte da carta com uma oração, e ele ora para que Deus aumente a capacidade de amar dos tessalonicenses e que os fortaleça em santidade, enquanto eles focam na esperança do retorno do Rei Jesus, né? Essa oração de Paulo ainda vale para nós, não é? Que nós possamos permanecer em santidade e esperar o retorno do Rei tranquilos e focados nele, né? Era isso que ele queria que eles fizessem. O capítulo 4 começa com Paulo desafiando os tessalonicenses a viverem de forma consistente com os ensinamentos de Jesus. Aqui, então, Paulo, na primeira fase ele elogia, agora ele vai exortar um pouco eles, né, para eles continuarem no bom caminho. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Quando eu li isso aqui, eu fui arremetido para cá, ó. João 15, 2. Todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, irmãos, o que ele está fazendo aqui? Vocês estão de nota 10. Vocês estão procedendo, fazendo de fato como deve ser feito. Contudo, nada de pisar no freio. Nada de estacionar. Cresçam nisso cada vez mais. Não é? Então, não basta. Ah, mas eu já tenho 50 anos de evangelho, já ganhei uma galera para Jesus. Tá bom. Cresça nisso cada vez mais. Então, Paulo aqui diz, você está dando fruto? Então, poda, mais fruto ainda. Está dando fruto? Poda, mais fruto ainda. Até o fim, irmãos. Né? Paulo segue abordando o tema que é uma das tônicas em suas epístolas, né? Tudo que nós estudamos até agora invariavelmente cai na pureza sexual. Por quê? Porque eles viviam numa época de perversão. É diferente de hoje, irmãos? Não. Hoje a perversão está mais perto ainda, é www. Qualquer coisa que você imaginar, né? E está lá disponível para você, né? Então, Paulo exorta eles acerca da pureza sexual. O que ele diz?
Abstenham-se da imoralidade sexual. Isso aí está escrito lá desse jeito mesmo, tá? É objetivo, Paulo. Controle o próprio corpo, não prejudique o seu irmão, não se aproveite dele e viva em santidade. Não volte para as práticas do passado, vocês agora são nova criatura. Né? Então abandone tudo isso. É isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses. Andem de acordo com a santidade que vocês devem ter. Ele conclui essa parte com uma exortação importante, irmãos. Olha o que ele diz. Aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Olha só, irmãos. Andar em impureza sexual não é um problema para o homem. Tá? Você está rejeitando, é aquele que te deu a vida. Tá? Quando você está lá achando que ninguém está vendo, o Espírito Santo está lá. Não é? Então é isso que ele diz. Não é um problema para o homem. Né? Você não está fazendo mal ao homem, você está entristecendo o Espírito Santo, irmão. Você está fazendo com que o próprio Deus, né, fique magoado ali. Então ele pede para eles não fazerem isso. E a gente continua vivendo essa mesma coisa, não é? Então que nós também não façamos isso. Fala, Zô. Exatamente. Tá certo, irmãos? Vamos lá. Seguir Jesus também significa um compromisso de amar e servir os outros, ou seja, andar em santidade, amar e servir aos outros. Aqui Paulo repete o que ele fez no começo do capítulo. Vocês já fazem isso, mas vocês podem fazer um pouquinho mais. Olha o que ele diz. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam a todos os irmãos, em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Olha ele de novo. Né? Agora, há pouco ele falou, dá para fazer mais. Agora ele diz o quê? Eu não preciso mais falar com vocês sobre isso, porque vocês de fato amam uns aos outros, contudo, sempre tem uma beirinha. Né? Dá para fazer mais. Então fica para nós essa mensagem, irmãos. Né? Aprenda com isso. Né? Que a gente pode sempre ir além. Né? Acorda cedo, pede direcionamento do Espírito Santo e vai para cima viver o seu dia. Né? Esse é o nosso plano. Paulo também diz que aquele camaradinha lá ó, é a gente, um cristão. Um cristão deve ser confiável e trabalhador. Irmão, Paulo diz que ele, enquanto um pregador do Evangelho, ele é digno de ser sustentado pela igreja. Contudo, ele quer ser um modelo. Então ele faz o quê? Ele trabalha. Não é que é indigno, mas ele não quer que vocês procedam dessa forma. Ele quer que vocês trabalhem. E aí, ele diz que nós precisamos então ser confiáveis e trabalhador. É uma incoerência um cristão que não é confiável, não é verdade? Né? Quem aqui já ouviu aquela conversa de que, não, se o cara é crente eu não faço negócio com ele? Né? Cara, que tragédia. Não é? Esses dias eu fui numa pizzaria, eu fui na pizzaria, e aí eu cheguei, nunca tinha ido lá. Aí o menino veio me atender, eu falei para ele assim, e aí, a pizza é boa? Ele falou assim, é boa. Eu falei, se não for, eu posso falar e você devolve o meu dinheiro? Ele falou assim, mas você não vai falar a verdade? Eu falei, eu vou falar, eu sou crente. Ele riu. Eu falei, que tragédia, né? Em vez do cara falar assim, não, pô, o cara é crente, mano. Eu vou confiar nele. Não, ele riu. Ele falou assim, putz, aí que ele vai mentir mesmo para mim. Olha que tragédia. Né? Mas a pizza estava boa. A pizza estava boa. Né? Então, meus irmãos, nós precisamos ser confiáveis mesmo. Né? Por quê? Porque nós somos representantes, embaixadores do Senhor Jesus. E trabalhadores. Paulo trabalhou horrores. 3 semanas lá, trabalhando, e mesmo assim, pregando o Evangelho. É o que ele quer que nós façamos. E outra coisa, o dinheiro que você ganha com o seu trabalho é para o seu sustento e... palavrinha dura, hein, irmão? Generosidade. Não, já devolvo meu dízimo. Tá bom.
está devolvendo, irmão? Amém. Aleluia por isso. Né? Mas você pode fazer mais. Né? É o que Paulo nos ensina, que nós devemos ser generosos. Por quê? Porque não tem nada nosso aí. Né? Tudo é de Deus. Né? É Ele que nos sustenta, nos capacita, nos faz acordar de manhã para encarar o dia. Né? E aquilo que é nosso e daquele que precisa. Né? Então que a gente possa aprender a viver dessa maneira. Né? Eu sei que é difícil, às vezes a pessoa fala, cara, mas não está dando nem para mim. Mas confia no Senhor, porque nada vai faltar. Né? Pelo contrário, né? A ideia é que haja uma chuva de bênçãos, não só financeira, mas de tudo, né? Nas nossas vidas. Vamos passar por dificuldade? Sim ou não? Claro, mas nós estamos com Ele. Né? Então, confiável, trabalhador, viva do seu próprio suor e seja generoso. É isso que ele ensina para nós. As duas cartas aos Tessalonicenses são as mais escatológicas que Paulo escreve. O capítulo 4 de 1 Tessalonicenses nos ensina muito sobre o retorno de Jesus. Eu trouxe aqui o versículo inteiro para a gente ler, irmãos, porque é maravilhoso. Tá? Não tem como a gente falar de metade disso. Tá? Então vamos ler lá. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estamos vivos, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, o que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém. Né? Então, irmãos, aqui Paulo dá para nós um pouquinho de detalhe de como as coisas serão. Né? Primeiro, estão todos dormindo. Depois, quando Jesus voltar, primeiro os que dormem ressuscitarão, depois os que estão vivos. Né? Aqui é interessante observar que talvez o próprio Paulo pensasse que haveria o retorno dele ainda com ele vivo. Né? Ele escreve dessa forma. Né? Mas nós estamos aguardando. O que nós sabemos é que ele vai voltar. Né? E que nós estaremos preparados, quer vivos, quer mortos. Né? Paulo quer que os tessalonicenses vejam que a esperança na volta de Jesus, quer estejamos vivos, quer estejamos mortos, deve motivá-lo à fidelidade em Cristo, irmãos. É a volta do Senhor que faz a gente andar, né, como nós devemos andar. Imagine, não vai ter volta nenhuma não, está tudo acabado, não existe nada, não existe o Senhor, não existe nada. Era o caos, irmãos. Era o caos o mundo. Né? É o Senhor quem nos dá norte, né, para tudo que fazemos. Jesus retornará como rei um dia. Os seguidores de Jesus devem viver no presente como esse dia futuro já tivesse chegado. É assim que a gente vive ou não? Quem vive assim? Amém, irmão. Esse é o plano, não é? Nós vivemos agora como se Cristo já tivesse chegado. Na hora que Ele chegar, a gente só vai fazer assim, falou, foi embora. Né? E partiu. Glória. Né? Vai dar tempo, não sei nem se vai dar tempo de postar um hashtag partiu glória. Né? Acho que não. Né? Oi? Você pode programar. Né? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui, ele fala de quem aqui, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Ele fala lá de Efésios 6, não é o pessoal que falou de Efésios?
Né? Interessante observar que lá em Efésios 6 ele detalha isso aqui. Né? Mas ele escreveu primeiro aqui do que lá. Concordam? Porque essa carta veio muito antes de Efésios. Né? Então aqui ele já falava sobre isso e lá em Efésios ele detalha isso para nós. Né? E muito mais, aqui ele reforça aquilo que ele já disse lá em Romanos, que nós não temos nada a ver com a ira de Deus. Isso aí é para o ímpio, irmão. Né? Vocês lembram aqui que a gente conversou sobre Ló, né? Enquanto Ló não saiu, os anjos não destruíram a cidade. Por quê? Porque a graça estava sobre ele. A ira não cai sobre os que estão na graça do Senhor. E os tessalonicenses tinham medo disso, da ira do Senhor. Mais uma vez, Paulo deixa orientações práticas para a vida cristã, irmãos. É maravilhoso quando você lê com intencionalidade o Evangelho. Está escrito lá, não é que eu fiz uma interpretação. O capítulo 4, depois vocês vão lá ler, tem tudo isso aí lá. Para nós seguirmos. Advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, sejam bondosos, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, fiquem apenas com o que é bom e afastem-se de toda forma de mal. Está lá escrito, é só a gente andar conforme a Bíblia e está resolvido, não é verdade? Está lá escrito em Romanos, está lá escrito em Coríntios, está aqui escrito, está escrito em Gálatas. Paulo é sempre muito objetivo nas cartas. Né? E nós temos então ensinamentos importantes para nós. Paulo encerra a 1 Tessalonicenses com mais uma oração. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ler isso para nós, não podemos? Para hoje, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus. Amém. Tudo bem, irmãos? Até aqui tranquilo? Tá? Então esse é o nosso detalhamento acerca de 1 Tessalonicenses. Nós vimos que é uma carta muito rica, né, onde ele constrói em 3 semanas uma igreja forte, que ama o Senhor, né, que é modelo para diversas outras igrejas. Tá? Depois, Paulo sendo Paulo, ele exorta esse povo para que eles continuem no caminho do Senhor. Tranquilo? Tudo bem. Deixa eu só pegar uma água ali. Logo em seguida, Paulo escreve 2 Tessalonicenses. É a 9ª carta na ordem, e a segunda escrita por Paulo, em 51 depois de Cristo, também em Corinto, só que ela é uma carta menor, ela tem 3 capítulos, também destinada à igreja em Tessalonicenses. Por que Paulo escreveu 2 Tessalonicenses? Alguns meses depois da primeira, ele escreveu justamente porque a primeira carta não foi suficiente para resolver os problemas que a igreja estava enfrentando. Tá? Então ele teve que escrever um pouco mais para poder resolver os problemas que estavam acontecendo lá em Tessalônica. Tá? Essa carta, ela tem 3 partes. Na primeira, a esperança no meio da perseguição contínua. Eles viviam sendo perseguidos, perseguição muito intensa. Tá? Depois ele fala com clareza sobre a chegada do dia do Senhor, tá? O dia em que a ira do Senhor chegará. Tá? E, por fim, ele faz um desafio específico às pessoas ociosas que permaneciam ociosas. Tá? O que as pessoas achavam em Tessalônica, irmãos? Jesus está voltando. Não precisa trabalhar. Eu vou ficar só esperando aqui, ué. Daqui a pouco ele vem, acabou, corpinho glorificado, vamos embora. Né? Vou descansar. E aí ficavam de boa com as perninhas para cima. Né? Paulo reforça que é uma honra sofrer pelo reino de Deus. Irmãos, olha só como ele começa.
elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Jesus sofreu, Paulo sofreu, e eles estavam sofrendo, e eles eram dignos disso. Por quê? Porque faz parte do processo o sofrimento, né? Ele faz com que nós cresçamos, que nós fiquemos muito mais perto de Cristo, né? É importante que a gente passe também pelas adversidades da vida, né? Uma vida só de sim, na hora que vem o não, como é que fica, né? E o não certamente virá, né? Então é isso que Paulo fala. Paulo também conforta novamente os irmãos de Tessalônica, informando-os que a ira de Deus é destinada tão somente aos ímpios. Olha o que ele diz lá no 1º capítulo, versículo 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Você obedece? Sim ou não? Então fique em paz, irmão. Descansa. Né? Tá certo? É isso que ele diz para eles. Tá? Deus dará alívio aos que sofrem tribulação. Ele nos dá alívio ou não? Claro que dá, né? Nós temos passado por um processo de tribulação lá em casa e a gente descansa no Senhor, sabe? Né? Aliás, nós estávamos passando por um processo de tribulação. Agora, daqui em frente é só vitória, né? Então, nós descansamos no Senhor. Imagina a vida do ímpio, irmão, passando por um processo de tribulação. Olha para um lado, olha para o outro e fala, cara, e agora? Né? A gente não. A gente tem o Senhor e tem o corpo de Cristo, irmão. A igreja orando, intercedendo. Isso tem muita força, né? E aí a gente deita e dorme, ó. De boa, tranquilão. Agora, tudo indica que os tessalonicenses, olha só essa parte, irmãos. Tudo indica que os tessalonicenses receberam uma carta fraudulenta enviada em nome de Paulo, que fez com que alguns acreditassem que a segunda vinda do Senhor já havia acontecido. Sabe o que é isso aí? É o primeiro caso de fake news da história. Entendeu? Tá? Começou lá, sabe? Os caras escreveram dizendo que era Paulo, e aí Paulo teve que escrever de novo e falar assim, não, meu irmão, isso aí não é verdade não. Tá? É tudo balela. Tá? Não é assim. Tá? É desse jeito aqui. Aí ele vai lá e escreve de novo, dizendo que não há... Jesus não voltou ainda, eles não tinham ficado para trás, estava tudo certo, era só esperar. A perseguição, irmãos, era tão intensa que quando alguém afirmava que Jesus já havia retornado, eles pensavam que tinham sido deixados para trás. Tu já pensou como é que era isso? A perseguição era tamanha que se fala assim, rapaz, Jesus já veio, o cara fala, não, voltou mesmo, porque do jeito que está aqui, está difícil demais. Tá ralado, entendeu? Então era muito intenso, né, a perseguição, mas ainda assim eles estavam perseverando na volta do Senhor. Tá? E ficaram lá e Paulo falou para eles, calma pessoal, calma, né? Tá tudo bem. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado e o filho da perdição. Tá? Então calma. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse versículo. A deturpação do evangelho realmente irritava Paulo, é ou não é verdade? Paulo era evangelho da graça, certinho, como deve ser. A gente lembra que ele fica bravo com isso. Nós estudamos Gálatas, né? Lá em Gálatas ele chega de voadeira no povo, né? Por quê? Porque não, meu irmão, você não vai misturar as coisas não. O evangelho é o evangelho. Tá? Eu aprendi, foi com o Espírito Santo de Deus. O próprio Senhor me ensinou o evangelho. Tá? Então vamos andar reto certinho. E aí ele vai lá e fala, não, esse povo aí que está falando que Jesus já voltou, que vocês podem ficar tranquilos, está tudo errado isso. Tá? O retorno de Jesus nunca deve inspirar medo, mas sim esperança e confiança, irmãos. Nós todos aqui aguardamos ansiosos o retorno do Senhor Jesus. Né? Tem dia que a gente até quer que aconteça logo. Fala, cara, podia vir logo, que a gente vai logo embora e está tudo certo. Né? Aí você lembra que tem um parente seu que não converteu ainda, você fala, não, senhor, aguenta aí. Né? Aguenta aí. Paulo escreve o capítulo 2 para confortá-los e explicar-lhes que não é nada disso. Todos estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. É interessante observar que aqui Paulo usa o que para nós parece uma escrita em código.
ele usa termos que em toda a Bíblia só aparecem neste ponto aqui, em 2 Tessalonicenses. Ele fala de homem do pecado, filho da perdição, será revelado o perverso. Tá? O que é importante aqui que nós entendamos, irmãos, é que havia com eles, entre eles, intimidade. Tá? Paulo sabe que eles estão entendendo o que ele está falando. Olha só o que ele diz. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar sobre todas essas coisas? Tá? Então havia intimidade entre eles ali. Ele estava conversando uma carta para quem sabe do que ele está falando. Tá certo? Então ele usava palavras que ele já usava com eles. Tá? Portanto, irmãos, permaneçam firmes. Para nós, inclusive, portanto, permaneça firme. Paulinho, permaneça firme, irmão. Firme e forte, todos nós, até a chegada do Senhor. 2 Tessalonicenses também, Paulo começa o capítulo 3, pedindo que os irmãos orem por ele. Irmãos, Paulo, o pregador da palavra, o homem que escreveu 13 livros do Novo Testamento, está pedindo oração. Por quê? Porque oração é para todos, tá certo? E aí a gente retorna àquilo que a gente havia conversado nas aulas passadas. Não era muito melhor que Paulo orasse? Né? Paulo era cheio do Espírito Santo, mas ele estava pedindo oração. Por quê? Porque todos nós, né, temos o Espírito Santo, irmão. Então não tem por que alguém orar, não, deixa o Felipe orar. O Felipe tem mais unção. Né? Não. Está precisando de oração? Vai lá e ora. Não liga para ninguém não, vai lá e ora. Né? É isso que ele está pedindo aqui, oração para os irmãos. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como acontece entre vocês. Irmãos, Paulo tinha pressa. A oração dele é para que se propague rapidamente o evangelho do Senhor. Ele sabe da importância de se propagar o evangelho puro e verdadeiro para o maior número de pessoas possíveis. E ele, em 15 anos, quanto tempo Paulo trabalhou para o Senhor? 15 anos. 15 anos ele escreveu 13 das 27, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 ele escreveu em 15 anos. Ele tinha pressa para poder avançar o reino de Deus. Sem o Espírito Santo, irmãos, nada disso poderia acontecer. Então é por isso que ele pede oração. Por quê? Porque não é ele. Né? É o Espírito Santo que faz. Não foi o corpo de Paulo ali. Né? Claro que o Senhor usou tudo que Paulo sabia. Né? O jeito dele falar, o jeito dele amar as pessoas. Mas tudo isso era o Espírito Santo em ação. Paulo também ora pedindo que o Senhor os fortaleça, os guarde do maligno, que eles continuem a fazer as coisas certas que Paulo ordena e que perseverem no amor de Cristo. A oração de Paulo para eles ainda é a oração para nós, não é verdade? Outro assunto que não se resolveu na primeira carta, destaca-se novamente agora. Esse assunto aí, a preguiça. Né? O povo era preguiçoso nessa época aí. Tá? Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Qual que era a tradição que receberam dele? Trabalho. Trabalho. É para esperar o Senhor Jesus voltar? É, mas rala. Né? Trabalha. E Paulo, ele é bem incisivo. Se alguém não quiser trabalhar, gentil, fina, sabe? Assim, sutil. Né? Não quer trabalhar, não? Fica sem comer, irmão. Tá? Exatamente. Né? Então, esse era Paulo. Tem hora que ele dava umas apeladas, né? Ele fala, você quer circuncidar? Arranca logo tudo isso aí, então. Né? Tinha dia que ele acordava, né, mais bruto. Tá certo? Então, era para que todo mundo esperasse fazendo o que tem que ser feito. Paulo nos ensina, já nos últimos versículos, que devemos sim exortar uns aos outros, irmãos. Olha o que ele diz.
Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmãos. Isso aqui para nós também é um ensinamento. Está vendo seu irmão fazendo coisa errada e você deixa para poder não criar uma inimizade com ele. Não, irmão, vai lá, exorta o irmão. Fala para ele, cara, isso aqui está diferente daquilo que está escrito na Bíblia, hein? É bom você abrir o olho, rapaz. Né? E continua firme, né? Mas é para que a gente tenha esse tipo também de entendimento. Tá certo? Então nós aprendemos muito com Paulo em 1ª e 2ª Tessalonicenses. Ele termina com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Amém, irmãos. Esse é o nosso objetivo. Né? Nós temos então aprendido muito com Paulo. Né? Ele nos ensina em todas as epístolas, tem muito ensinamento. Né? Basta que a gente leia isso de forma intencional, pedindo a orientação do Espírito Santo, e nós vamos longe acerca disso. Irmãos, a gente ainda tem um tempinho, tá? Como a gente vai ver bastante conteúdo na aula seguinte, eu vou introduzir 1 Timóteo e depois a gente segue na próxima aula, tá? Você sair dessa única, Marcelo, essa cidade tem uma história muito bonita. Filipe o Grande era filho de Davi o Grande. Além desse jeito aí. Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos lá. Olha só. 1 Timóteo, a gente vai falar acerca dela com calma na próxima aula, tá? Mas eu quero conversar com vocês um pouco sobre quem era Timóteo. Tá? Antes da gente falar sobre a carta que Paulo escreveu para ele, nós vamos entender por que Paulo escreve uma carta para um camarada. Tá? Porque até agora Paulo escreveu para alguém? Até agora não, né? Até agora ele escreveu só para as igrejas, não foi? Mas de repente agora aparece lá um tal de Timóteo. E Paulo escreve para ele. Quem era Timóteo? Tá? Vamos conversar um pouco sobre a vida dele. Tá? Timóteo era um jovem cristão que se tornou um dos mais próximos e confiáveis colaboradores do apóstolo Paulo. Tá? O primeiro encontro dos dois é narrado em Atos 16, depois você lê lá com calma. Paulo encontrou Timóteo durante sua 2ª viagem missionária em Listra. Lá ele encontra a avó de Timóteo, a mãe dele, tá? E aí ele se impressiona com esse menino que era muito jovem, mas que já era dedicado ao Senhor Jesus, e Paulo leva ele para suas viagens. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai ele era grego. Timóteo já era um discípulo bem falado pelos irmãos em Listra e Icônio. Tá? Ele já era conhecido. Tá? Impressionado com o jovem, Paulo decidiu levá-lo consigo nas suas viagens missionárias. Antes disso, Paulo circuncidou Timóteo para facilitar a aceitação entre os judeus que encontrariam, dado o pai grego de Timóteo. Aqui você pode falar assim, ué, mas Paulo circuncidou ele? Poxa vida, Paulo falava que não tinha mais nada a ver essa questão de circuncidar, não é? É importante nós entendermos as estratégias de Paulo. Paulo queria ganhar as pessoas, ele não queria arrumar um conflito. Então ele circuncida Timóteo, resolve um problema e vai embora. Tá? Por quê? Porque a circuncisão não era nada para ele. Tá? Não fazia diferença nenhuma. Então, vamos resolver esse problema aqui para a gente poder não ter um problema futuro e pregar o evangelho, que é o que de fato importa. Depois a gente discute sobre isso quando chegar a hora certa. Tá? Timóteo acompanhou Paulo em muitas das suas viagens missionárias e participou ativamente no estabelecimento e fortalecimento de igrejas. Olha só por onde ele andou com Paulo. Por Troade, por Filipos, por Tessalônica, por Bereia, por Atenas, por Corinto, por Éfeso, por Roma. Tá? Então, ele de fato era um discípulo de Paulo. Andava junto com ele de verdade. Timóteo frequentemente atuou como mensageiro de Paulo, entregando cartas e trazendo notícias das igrejas. Por exemplo, em Tessalônica, que nós vimos hoje, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los
e dar-lhes ânimo na fé. E vai então Timóteo para Tessalônica. Lá em Corinto, por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus. E manda ele para Corinto. Depois ele fala, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. E vai ele embora para Filipos. Tá certo? Então ele caminhava e trabalhava com Paulo. Paulo confiou a Timóteo responsabilidades de liderança, incluindo a supervisão da igreja em Éfeso, onde ele enfrentou falsos ensinamentos e outros desafios. É inclusive com Timóteo em Éfeso que ele escreve 1 Timóteo. Ele está lá quando ele escreve 1 Timóteo, a gente vai ver mais com detalhes na próxima aula. Então observem que Paulo não era um líder centralizador. Ele falava assim, cara, não dá para fazer o evangelho sozinho, ganhar o mundo. Eu preciso treinar e enviar. Qualquer semelhança com Cristo é mera coincidência, né? Treinou e enviou. E é isso que ele fez, inclusive com Timóteo. Embora jovem, Timóteo ganhou respeito devido à sua maturidade espiritual e liderança eficaz. Paulo encorajou-o a não deixar que sua juventude fosse desprezada, mas a ser um exemplo para os fiéis. Então, você é novo? Vai embora. Natália, você que é jovem entre nós, manda ver. Né? Segue o evangelho adiante. Possivelmente, Timóteo tinha problema de saúde. Paulo lhe dá orientações específicas sobre isso, lá em 1 Timóteo 5,23. Depois a gente vai ver isso com detalhe. Mas o que interessa aqui é que o foco está no evangelho, meu irmão. O cara não era 100% saudável. Mas daí? Né? O que é mais importante? É o reino, então, vamos embora. Exatamente. E foi assim que aconteceu. Timóteo permaneceu fiel a Paulo até o fim. Na última carta de Paulo, a última epístola que Paulo escreve antes de morrer é para Timóteo, 2 Timóteo. Escrita durante a segunda prisão de Paulo em Roma, Paulo expressa seu desejo de ver Timóteo mais uma vez e lhe dá uma série de instruções. Timóteo é lembrado como exemplo de fidelidade, dedicação e serviço sacrificial na obra do Evangelho. Um verdadeiro filho na fé de Paulo e um líder influente na igreja primitiva. É para esse camarada que Paulo escreve. Tá? Por fim, eu deixei aqui um versículo que fala muito do que Paulo pensava sobre Timóteo. Olha só o que ele diz. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. É esse camarada aí que a gente vai estudar um pouco mais sobre ele na próxima aula. Amém, irmãos?